Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos iniciando hoje, depois de um recesso de férias, mais um podcast Louvorcast para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu estou aqui com um convidado muito legal, uma pessoa muito esperada aqui no nosso podcast, mas antes de apresentá-lo, eu quero agradecer aos nossos apoiadores de sempre, tá? Quero agradecer a loja de roupas femininas Milane Cunha Modas, também a MC Kids, ali na subida do cemitério, em frente ao restaurante do Pedro. Quero agradecer também a Aeromídia Digital, através da pessoa do Alessandro, da Casa de Caridade Carangola, que sempre nos ajuda aqui com a tecnologia, e também a Serve Peças, a maior loja de peças automotivas de toda a região. Quero pedir a Deus para abençoar a todos esses empresários que estão sempre nos apoiando aqui no Louvorcast. Hoje eu estou aqui com um convidado muito esperado, que é o pastor Otávio Rumão. Ele é presidente do Ministério Profético Na Unção Deus Faz, na sede de Muriaé, Minas Gerais. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Amém. Estou muito feliz que o senhor esteja aqui conosco e quero te fazer uma pergunta. Com certeza. Para iniciar aqui. Você é carangolense ou não? Eu quero responder essa pergunta, uma pergunta muito boa, que todos também me perguntam. Eu quero já desejar uma paz do Senhor Jesus a todos, irmãos que estão nos assistindo aqui nesse estúdio lindo e abençoado. Quando eu cheguei aqui nesse estúdio, eu já senti a presença de Deus aqui no Louvorcast. Meu amigo Guanaí, é um prazer estar aqui. E essa pergunta é uma pergunta muito boa. Eu nasci em Carangola, Minas Gerais, e com os 2 anos de idade, eu fui para a Natividade, estado do Rio de Janeiro, e ali eu fui criado pela minha avó, Dona Geni, e o meu pai, Luizinho Romão, porque a minha mãe era radialista, né? Minha mãe tem mais de 26 anos de rádio, e como minha mãe viajava para Belo Horizonte, Brasília, tinha uma agenda corrida, e eu tinha que estudar, então eu fui para a Natividade. Então eu retorno a Carangola com uns 15 anos de idade. Quando meu pai falece, a minha avó Dona Geni falece. Mas eu sou prata da casa, sou carangolense e um pouco de natividadense também. Um pouco do estado do Rio, um pouco também mineiro, né? É isso aí, que bom, que bom. Pastor Otávio Rumão, olha, teve uma vez que eu assisti uma pregação sua lá na Igreja Batista de Pedra Dourada com o nosso irmão Alex. Sim. Falar nisso, um abraço aí pro nosso irmão Alex, né? Homem de Deus. Homem de Deus. Uma pregação maravilhosa, onde o senhor teve a oportunidade de contar aquele episódio, pregar sobre o episódio de Maria e José, onde ela deu a luz ao menino Jesus. Sim. Né? Essa mensagem marcou. Essa mensagem me marcou muito. Essa pregação me marcou muito. Glória uma a Deus. vez que foi na mesma época que houve aquela tragédia lá em Petrópolis. Lembro. Que foi por causa das chuvas. Verdade. Né? E nós hoje estamos vivendo aqui em nosso país um momento de luto muito grande, que foi por causa da queda. Tinha 17 anos que não acontecia um acidente aéreo igual houve lá em Vinhedo, né? Ceifando aí Verdade. a vida de muitas pessoas. Então, aquela pregação, aquele dia me marcou muito, e eu quero te dizer que você foi muito usado naquela noite com aquela palavra. Glória a tá? Deus. Fico feliz. Mas, pastor, eu gostaria que o senhor contasse para nós aqui Certo. como que foi, como que aconteceu. Eu queria que você contextualizasse como que aconteceu o seu processo de conversão. Como que foi a sua experiência com Jesus? Sim, uma pergunta muito boa. E essa pergunta é algo muito forte. Só de você já me perguntar aqui, eu já estou sentindo a presença de Jesus aqui de uma forma poderosa, porque o nome do Senhor está sendo aqui glorificado aqui nesse podcast. Né? Foi por isso que nós estamos aqui, para que o nome dele venha a ser glorificado. Irmão Guanaí, eu sempre falo que tudo é para a honra e glória do nome de Jesus, né? Quando eu sempre fui, na época eu era católico, né?
devoto à Nossa Senhora de Natividade. Uhum. E sempre, todo domingo eu estava na missa. Quando eu perco a minha avó, eu perco meu pai, eu vim para Carangola com uns 15 anos de idade. Quando eu chego em Carangola, eu me envolvi com amizades ruins. Foi um momento assim, com 15 anos de idade, eu entrei quase numa depressão, porque eu perdi as pessoas que eu mais amava. Foi quando a droga me abraçou, as más amizades me abraçaram. Foi quando eu chego em Carangola com 15 anos de idade e eu começo a me envolver com maconha, eu começo a me envolver com cigarro, bebida, loló, cocaína. Quando eu me envolvo nessa situação, eu entrei com cabeça, né? Eu entrei de cabeça, de 15 para 16 anos, e comecei a usar muita droga, né? Comecei a beber, eu não tenho vergonha de dizer isso. Tem pessoas que têm vergonha, não gostam de falar, mas eu gosto de falar para mostrar onde Jesus me arrancou. Sim. Foi quando também eu me envolvi com os 16 anos de idade, eu me envolvi no vício do crack, quando o crack chegou na cidade de Carangola. Não existia o crack, essa droga ela chega abalando Carangola, e quando essa droga chegou, eu saí da cocaína e me afundei no crack de 16 anos para 17 anos de idade. Isso com 16 para 17. Eu já estava no crack, comecei com cigarro, quando eu estava com 17 anos eu já estava no crack. Agora, como que é importante ter boas amizades, né? É verdade. Um bom amigo, ele vale mais que ouro. Até a própria Bíblia diz, né, que existem amigos mais chegados que irmãos. E na angústia nasce o irmão. E na angústia nasce o irmão. O irmão. E nessa fase, para acelerar aqui, eu com 17 anos, eu não queria mais essa vida para mim do crack. Foi quando eu vou até a delegacia de Carangola e peço o sargento para me levar para o abrigo de menor. Então, dos 17 anos, eu fiquei um ano no abrigo de menor, dos 17 aos 18 anos de idade. Aqui em Carangola mesmo? Aqui em Carangola, porque eu queria sair do vício do crack, eu sozinho não estava conseguindo. É quando eu vou para o abrigo de menor. No abrigo de menor, antigamente, era onde, ali do lado ali onde foi o antigo SAMU ali. Sei. Em frente ali... Aquela pracinha. Em frente à pracinha que tem a quadra. Isso. E eu fico ali, e ali já estava meu irmão também, já tinha 4 anos que meu irmão estava no abrigo de menor. E foi quando eu pedi o sargento olhou para mim e falou assim: é isso mesmo que você quer? Porque lá tem que dormir 10 horas da noite. Eu falei assim: é isso que eu quero mudar, eu quero ajuda, eu quero sair do crack, né? Então, quando eu chego lá, eu faço um tratamento, né? O falecido Marcelinho Brinquinho, não sei se o senhor lembra, que tinha uma academia. Lembro. Me abraçou, me deu uma bolsa de academia, né? Para mim fazer academia. Foi quando eu comecei a fazer meu tratamento e eu consegui ser liberto do crack. Tá? Olha só. Com 18 anos já estava liberto do crack, mas eu continuei ainda nas drogas. Continuei ainda na maconha, na cocaína. Quando eu saio do abrigo com 18 anos, eu alugo uma casa. Eu já tinha conhecido a minha esposa é uma guerreira. Eu quero até aproveitar aqui e mandar um grande beijo, ó, a minha esposa, a pastora Camila, que é a vice-presidente do nosso ministério. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, a Isabela que tem 11 anos e o Samuel que tem 5 meses. Que a minha esposa para mim é tudo, minha família para mim é tudo, foi que me ajudou a eu chegar onde eu cheguei. Não chegaria sozinho, primeiramente Deus, segundamente a minha esposa. Quero até aproveitar, mandar um grande beijo para ela, dizer que eu amo muito você, tá? Em nome de Jesus. Amém. E foi quando eu descobri que ia ser pai com 18 anos, a minha esposa engravidou da minha filha Isabela. Quando eu me vi, eu trabalhei embarcado, eu saí do embarque. Quando eu me vi, eu já estava trabalhando como MC de funk, né? Foi quando comecei a fazer shows na região, comecei a fazer baile funk, o baile do Martins, comecei a fazer pago funk, envolvido sempre com cocaína, com droga, eu só fazia show daquele jeito, sabe? Fiz show em tênis clube, fiz show no Tombos aqui, no Tesc, fiz show em Itaperuna, no Itapuã Clube, na parte também lá da faculdade, do aeroporto, fiz show em Divino, no Clube Divino, Espírito Santo, Marataízes, Rio de Janeiro, para todos os lugares eu estava fazendo show. Aqui mesmo em Carangola eu fiz bastante show pela prefeitura também. Foi quando eu me converti no carnaval. Quando eu entrei no funk, eu entrei de cabeça, sabe? Uhum. E as coisas foram acontecendo, fiz bastante show em atividade. E foi quando eu comecei a ter sonhos que eu tomava tiro em cima do palco, sabe? Eu comecei a ter sonhos que eu tomava tiro em cima do palco. Foi quando todas as vezes que eu fazia show, eu sempre cheirava muito antes dos shows. Sempre usava muita droga e sempre bebia. Foi quando um dia eu fui fazer um show na Arena Aeroporto, em Itaperuna, e eu tinha uma equipe, eu tinha um DJ,
Eu tinha 3 dançarinos, 4 dançarinos, eu tinha uma equipe de mídia, eu tinha uma equipe que chegava no local primeiro, né? Estendia o banner para tirar foto, eu tinha patrocinadores na época, e eu tinha 7 músicas autorais, e assim, aonde eu ia cantar, eu levava um público. Então, assim, foi quando, eu lembro até hoje, quando eu cheirei 2 papéis de cocaína, antes de sair daqui de Carangola para ir para Itaperuna fazer o show, e eu peguei a Bíblia Sagrada. Todas as vezes que eu via que eu ia infartar, eu ia dar uma overdose, eu pegava a Bíblia Sagrada. E eu abri no Salmo 91. Mesmo eu não sendo convertido nem nada, eu sabia que se eu morresse de overdose, eu ia para o inferno. Então eu tinha muito temor a isso. Sabe, quando meu coração acelerava muito, eu via que eu estava fora de si, Sim. que parecia que eu ia entrar em overdose, várias vezes eu fui parar no hospital, né, com o início de overdose. E eu pegava a Bíblia e eu lia no Salmo 91. E nesse dia que eu fui para o show de Itaperuna, eu peguei a Bíblia, abri no Salmo 91 e fiz uma oração, juntamente com os DJ e com os dançarinos. E aquele dia me marcou, porque a minha esposa olhou dentro dos meus olhos e falou assim: olha, o seu tempo no funk já está contado. Deus não te chamou para isso. Essa oração que você fez foi muito forte. Seu chamado é ser pregador e ser pastor do Evangelho de Cristo. Naquele dia isso me marcou. Foi quando eu estava vendo que eu ganhava dinheiro, eu estava com um pouco de fama, droga e tudo, mas quando eu deitava a cabeça do travesseiro, vinha, sabe, o vazio. Esse vazio é do tamanho de Deus. Sim. Foi quando um dia, a minha conversão foi quando o meu DJ, ele foi no programa do Ratinho, do quadro 10 ou 1000, e ele conseguiu para mim o e-mail da Lucimara Paris. A Lucimara Paris, ela é produtora hoje do Ratinho, ela era produtora do Faustão. Do Faustão, é. Eu consegui o e-mail dela, mandei um vídeo para ela, ela gostou e me chamou. Uhum. E quando ela me chamou, ela me ligou numa quarta-feira. Ela falou que eu ia passar ao vivo, na sexta-feira eu teria que estar em São Paulo, no estúdio. Ela me ligou, eu falei, tudo bem, eu vou. E era tudo que eu queria, era na época de carnaval. Eu já estava com 3 agendas já, uma dessas agendas em Carangola. E eu falei assim, agora eu vou estourar. Agora pronto, agora eu vou para cima. Agora é minha vez. Agora é minha vez, porque na região o pessoal já me conhece. Agora eu vou alcançar outras regiões. Agora eu vou passar, né, ao vivo no SBT. Foi quando eu não comentei com ninguém. Só eu e minha esposa sabia que eu ia para São Paulo lá de quinta para sexta. E eu falei com a minha esposa assim, eu vou no culto. Por que eu vou no culto? Porque o meu dançarino, o Diácono Mauro, ele tinha se convertido primeiro do que eu. E ele ia lá em casa todos os dias pregar a palavra para mim. E todas as vezes que o Diácono Mauro chegava lá em casa para pregar a palavra para mim, eu estava com o baseado aceso. E eu apagava o baseado para ouvir a palavra de Deus. E eu até brincava com ele, falava assim, que roupa social é essa, rapaz? Um calorzão desse e tudo, brincando com ele. E ele pregava a palavra para mim e falava comigo, Jesus tem uma obra na sua vida e vai te libertar. E eu sempre gostava de maconha, e eu não tenho vergonha de falar isso, eu achava que eu ia ficar coroa, fumando, sabe? Uhum. Eu achava que não fazia mal e tal, que negócio todo. Mas quando ele pregava a palavra, eu apagava o baseado e ouvia a palavra do Senhor. Foi quando, nesse dia eu falei assim, agora quarta-feira eu vou para o culto. Eu vou pedir a Deus para me abençoar, que agora eu vou ficar famoso. Na minha concepção. É quando eu vou para o culto, chego lá, sento lá atrás, numa quarta-feira de estudo bíblico da palavra do Senhor, na igreja do meu ex-pastor, meu grande amigo pastor Taí Barbosa, na Assembleia de Deus Ministério Fraternal, lá no Santo Onofre. Eu sento no último banco, e quando eu sento no último banco, hoje que é meu amigo, o obreiro, o nosso irmão, agora falha a memória o nome dele, ele está pregando a palavra do Senhor, irmão Silvio. E no final da ministração ele me chamou no altar e me entregou uma profecia que ninguém sabia. Ele falou comigo assim, Deus tomou ele e falou comigo assim, ó, aonde tu fostes cantar, o teu adversário sou eu, Deus, que vou te levar para ganhar almas para o meu reino. E te digo, meu servo, não vai para São Paulo que eu não estou no negócio, eu não escolhi isso para você. Eu vou te levantar como profeta. Eita. E ninguém sabia disso, só eu e minha esposa sabia que eu ia para São Paulo. Eu não tinha postado na rede social nem nada, que eu ia fazer uma surpresa. Quando eu estivesse em São Paulo, no estúdio da SBT, eu ia tirar a foto com o escudo atrás. Ia postar assim em instantes ao vivo. Ninguém sabia. Eu já estava com a passagem comprada, já estava tudo comprado. E naquele momento ali eu levantei minha mão e aceitei Jesus. Falei assim, eu não vou viver mais os meus sonhos, agora eu vou viver os sonhos de Deus. Ali eu aceito Jesus. Quando eu levanto as mãos ali, e eu tinha que viajar, eu não fui para São Paulo, e eu tinha um show no sábado aqui em Carangola, pela Prefeitura Municipal de Carangola. E aí? E aí eu fiquei, né, eu vou até falar aqui, eu fiquei sem jeito de ligar na época pro Marquinhos Mirage, que era o secretário de turismo, para cancelar meu show, para falar com ele que eu tinha aceitado Jesus. Eu não liguei para ele. E eu tinha que cantar 10 horas da noite no sábado.
Se não me falha a memória, era antes do bonde do forró. Aham. Então, quando ele me liga, 10h30, dizendo assim, MC Martins, na época, né? Eu vou, cadê você que não chegou para passar o som até agora? E eu todo sem graça falei com ele assim, ô Marquinhos, Mirage, você vai me desculpar, mas a partir de hoje eu não canto mais para o mundo. Eu aceitei Jesus, agora eu vou seguir esse caminho. Aí ele até brincou comigo, então quando eu estiver na prefeitura, nunca mais tu canta aqui na prefeitura. Eu falei assim, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu nunca mais vou cantar para o mundo, nunca mais vou cantar para Satanás. A partir de hoje, Deus está me levantando como um profeta. Aleluia. Aleluia. E depois dali eu tomei essa decisão, né? As agendas que estavam marcadas eu desfiz todas, e foi aquele processo de libertação. Com 3 meses eu fui liberto da cocaína, da maconha e do cigarro. E isso tem quanto tempo? 7 anos atrás. 7 anos atrás. 7 anos atrás. Que aconteceu essa reviravolta toda. E antes de eu passar pelas águas, Jesus me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Não sei se você lembra da vigília da Cidinha, lá no galpão, lá em frente ao Batuta. Era Sim. toda sexta-feira, Sim. às 2h40 da madrugada. Eu fui batizado com o Espírito Santo com fogo, fiquei 40 minutos falando em mistério. Meu maxilar agarrou, eu não consegui ficar em pé, caí. Quando eu levantei... Você foi pego pelo Espírito Santo? Pelo Espírito Santo, antes de passar pelas águas, o Espírito Santo me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo. Foi muito rápido a minha conversão, foi muito rápido que Deus fez na minha vida. Para a honra e glória do Senhor. Falando em batismo, existem muitas pessoas que confundem essa questão de entregar a vida a Jesus, né? Quando a gente entrega a vida a Jesus, quando a gente aceita Jesus, a gente sela com ele uma aliança. Uma aliança. Né? A minha vida passa a não me pertencer mais. Então isso quer dizer o quê? Que todas as minhas atitudes, que todas as minhas ações, primeiro eu consulto a Deus, a Jesus. Primeiro eu coloco na mesa para que ele me conduza, né? Certo. E o que é de fato, eu queria que você, como pastor e pela sua experiência, explicasse para a nossa audiência aqui o porquê que é importante, o que é de fato aceitar Jesus, entregar a vida para Jesus e se batizar nas águas. Irmão, agora aí eu costumo dizer, é tudo ou nada. É tudo ou nada. Quando eu me converti, eu falei com Jesus, Jesus, se o Senhor me libertar de todos os vícios, eu vou me entregar minha vida por completo ao Senhor. É como o apóstolo Paulo fala, né? Morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo. Uhum. E ele fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O nascer de novo, a gente sabemos que o batismo, ele não salva ninguém, né? Mas é necessário, como está escrito em João 3, versículo 3, o próprio Jesus disse, na verdade te digo, né, que aquele que não nascer de novo, não herdará o reino de Deus. É necessário nascer de novo. Esse nascimento é uma metanoia, uma mudança de mente. Quando a pessoa ela passa pelas águas, ela está fazendo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Cristo, ele morre na cruz do Calvário e ressuscita ao 3º dia. Uhum. Então o batismo nas águas é isso, é você morrer para o mundo e viver para Deus. Mas muitas pessoas falam assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe isso, porque requer renúncia. Quando a gente passa pelas águas, aí que a luta aumenta. Porque você tem que lutar primeiro, não é contra o inferno, a gente luta contra a carne, contra nós mesmos. Depois vem o inferno que luta contra a nossa vida. É necessário esse nascimento ter a concepção que se a gente não nascer de novo, a gente não poderá entrar no reino de Deus. É por isso que Jesus ele faz o primeiro convite em Mateus 11:28, que ele diz assim, ó, vinde a mim todos, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o primeiro convite, vinde a mim todos. Você que está bebendo, vem. Você que está fumando, vem. Está usando droga, se prostituindo, vem. Vem do jeito que tiver. Vem do jeito que é o primeiro convite dele. Ah, pastor, eu estou fumando cigarro, vem e traz a Souza Cruz também. Pastor, estou fumando maconha, vem e traz o Bob Marley e traz o traficante. Pastor, estou com 3 amantes, vem meu filho, traz a 3 amantes também. É o primeiro convite, vinde a mim todos. Vem do jeito que está. Agora o segundo convite é diferente. O primeiro convite é o quê? Vinde a mim todos. E o segundo convite é o que está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz o quê? Aquele que quiser seguir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então quer dizer, primeiro convite, vinde a mim todos. Agora o segundo convite é aquele que quiser. Ele não está obrigando ninguém, está dizendo aquele que quiser. Não é uma obrigação, é quem quer. Toma sobre si a sua cruz
Renuncia a si mesmo e siga-me. O que é renunciar a si mesmo? Suas vontades. As suas vontades. Então, quer dizer, o batismo mesmo não vai te salvar. O que vai nos salvar é todo dia nós negarmos a si mesmo. Tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Primeiro convite, vinde a mim todos. Segundo convite, renúncia. É isso que está acontecendo. As pessoas não querem renunciar mais. A renúncia é necessária. As pessoas não querem renunciar mais ao adultério. As pessoas não querem renunciar às vontades. As pessoas... Hoje eu conheço pessoas que estão na igreja, mas no final de semana estão tomando vinho. Sabe? Está tomando uma cervejinha. Está dando lugar ao pecado e está brincando com o pecado. E uma coisa que eu guardo sempre comigo: pecado não se brinca. Eu sempre digo aqui, aquela questão do pecadinho, né? É um pecadinho. É um pecadinho. Não tem nada a ver, né? O batismo, então, ele é o primeiro passo. É o primeiro passo da conversão. É o primeiro passo. E aí o Espírito Santo vai trabalhando. Nestas questões individuais. Em cima de cada um. Em cima de cada um. Né? Mas é uma decisão. É uma decisão. E essa decisão ela tem que ser tomada. E geralmente quem toma essa decisão de se batizar é porque o desejo está ardendo no coração. Está ardendo e não pode demorar não, tomar essa decisão. Se ardeu, já tem que chamar o pastor para conversar e já tomar essa decisão, porque até mesmo Jesus está voltando, né? Uhum. E como Jesus está voltando, é momento da gente não perder tempo mais. Uhum. Eu quero aproveitar aqui agora, irmão Ganaí, essas pessoas que estão nos assistindo agora, talvez tenha alguém que está em cima do muro pensando assim: será que eu vou passar pelas águas esse ano de 2024? Será que eu vou esperar um ano passar? Eu tenho uma resposta de Deus para sua vida. Não espere passar mais tempo. Você já perdeu muito tempo. Deus quer te usar de uma forma poderosa. Então aproveita que você está nos assistindo agora, até porque você não está nos assistindo à toa. O Espírito Santo te trouxe aqui nesse vídeo para te dizer: eu tenho uma obra na sua vida e vou transformá-la, a sua família, através de você. Aleluia. 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 Pastor, tem um versículo na Bíblia que ele me chama muita atenção e eu gostaria que o senhor comentasse sobre ele. Hoje em dia existe uma questão, principalmente que é em função da própria internet e da relativização das coisas, da banalização das coisas que o mundo oferece. Existe aquele mandamento: honrar pai e mãe. Isso, é um mandamento muito importante. Esse mandamento de honrar pai e mãe, ele não só é importante para prolongar os nossos dias aqui na Terra, mas ele também é importante, inclusive, para os nossos jovens. Verdade. De hoje em dia. Verdade. Né? Os nossos jovens tendem a se aconselharem de forma errada. Sendo que eu entendo, e eu acredito que você também, que as respostas que todos nós deveríamos procurar estão na Bíblia. O que você diz, nos diz em relação a esse mandamento, a esse versículo, né? Honrar pai e mãe, para os nossos jovens de hoje em dia? Como o Senhor disse, o que está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias na terra, é um princípio bíblico que não pode ser quebrado. Se a gente quer ter um tempo a mais aqui na terra, o primeiro mandamento é um desses: honrar o teu pai e tua mãe. Você vê que a geração que a gente está vivendo hoje, os jovens, os pré-adolescentes, têm vergonha do pai, têm vergonha da mãe. Quando eles vão sair, eles não querem sair mais perto do pai e da mãe, porque acham que já estão de maior, acham que pode fazer as coisas, não honra o pai, não honra a mãe, não posta foto com o pai, não posta foto com a mãe. Nós passamos agora, ontem foi o Dia dos Pais, né? Nesse domingo que passamos foi o Dia dos Pais. Aí você vê muitas fotos sendo postadas no Dia dos Pais. A verdade é que o Dia dos Pais é todos os dias. Todos os dias. Só que tem uma data específica para isso. E o Senhor nos mostra que, independente das falhas e de alguma coisa que aconteceu no meio da família de pai e mãe, a gente temos que honrar o nosso pai e devemos honrar a nossa mãe. Hoje o século ele passa essa luta sobre paternidade. E é um assunto muito interessante. E você vê na Bíblia Sagrada um homem por nome de Jairo. Esse homem ele só tinha uma filha, que tinha aproximadamente 12 anos de idade. Esse pai ele entra em desespero porque a sua filha está à beira da morte. É quando ele sai de casa e a casa dele está lotada de pessoas.
já esperando o momento do luto, ele sai de casa e vai ao encontro de Jesus. Quando ele chega a Jesus, ele dobra os seus joelhos a Jesus, ele adora Jesus no meio da dor. Isso me chama atenção, porque a dor é grande, o momento é difícil, e mesmo assim ele está de joelhos ali adorando a Jesus, e quando ele levanta, ele fala assim, ó, a minha filha está à beira da morte, a minha filha está moribunda. O que Jairo está dizendo assim, ó? A minha filha está enferma, a minha filha está em cima de uma cama, mas independente da situação, é minha filha. Sabe? Jairo, ele puxa a responsabilidade para ele. Tá passando por esse processo, mas é minha filha. Você vê um pai honrando a filha, né? Eu quero até dizer aqui para alguém que está me assistindo aqui. Talvez você tenha um filho que está nas drogas, ou talvez você tenha um filho que está na bebida, até virou morador de rua, está jogado pelos cantos, mas independente de qualquer coisa, ele é seu filho. Sabe, Jairo bate no peito e diz assim, ó, a minha filha está à beira da morte. Como o pai, o Jairo, honra a filha, nós também devemos honrar os nossos pais. Independente de situação. Talvez tenha alguém que está me assistindo aqui agora, que você está na igreja, mas o seu pai está na bebida. Você está na igreja, mas a sua mãe está na droga. Você está na igreja, mas o seu irmão está se prostituindo. Você não pode ter vergonha do seu pai. Você não pode ter vergonha da sua mãe. Você tem que honrar o seu pai. Você tem que honrar a sua mãe. Por quê? Porque quando a gente honra o nosso pai, quando a gente honra a nossa mãe, Deus, ele nos abençoa. Sabe? Deus, ele nos abençoa. É isso que acontece. E através da nossa vida, os nossos pais também, né? Eles vão ser libertos, vão ser transformados também. Como é muito bonito, hoje você não vê mais o filho falando assim, bença pai, bença mãe. Você não vê isso mais. Não é verdade? Sim. E uma coisa que eu vejo que está cada dia, eu não sei se é normal, mas a quantidade de pessoas que não falam com pai e mãe, que ficam de mal com pai e mãe, a vida é muito curta. Poxa, mas como que você fica sem falar com seu pai e a sua mãe? Acontece muito. Como que você fica sem falar? Eu posso não concordar com as atitudes dos meus pais, com a atitude do meu pai, com a atitude da minha mãe, mas eu negar as minhas raízes, eu ficar sem falar, ficar sem mandar uma mensagem no dia do aniversário, no dia dos pais, eu não preciso de conviver, mas eu fingir que não existe, Não tem como. eu tratar mal, eu judiar, porque eu penso que isso é orgulho. E o orgulho, ele entristece a Deus, não é verdade? Tristece. E essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque hoje as famílias estão sendo muito afetadas sobre isso. É uma desunião muito grande dentro das famílias. É pai que está no mesmo teto que o filho, não conversa com o filho, é filho que não conversa com o pai. E esse assunto é bom até a gente falar também sobre liberação de perdão. Tem pessoas que estão nos assistindo agora, que tem um pai dentro de casa, tem uma mãe. Nossos avós sempre falam, melhor a gente honrar agora e falar que ama agora, porque depois que tiver no caixão não adianta mais. Não adianta. Acabou. Acabou. Então tem que dizer que ama agora. Agora. É o momento agora. Então aproveite que você está vendo agora esse podcast. Quando terminar, já corre pro seu pai, né? Já corre pro sua mãe, já dá um abraço. Exatamente. E um beijo e diz que ama. Exatamente. Porque o amor é forte. Exatamente. Manda uma mensagem, se tem muito tempo que você não manda, né? Manda um oi. Aquele almoço né? de domingo tem que Almoço acontecer, de domingo, né? você combina de visitar. Leva um frango assado. Exatamente. Eu penso assim, né? É verdade. Eu penso assim. Então, tudo bem. Pastor, tem um tema que chamou muita atenção esses dias, que foi em relação às Olimpíadas. A abertura em relação à cerimônia de abertura nas Olimpíadas de Paris, aonde na cerimônia de abertura a cerimônia ela de certa forma profanou a imagem da Santa Ceia. Certo, verdade. Né? Com gestos, símbolos e ideologia. Né? Sim. Como que nós podemos justificar ou condenar essas questões, essa narrativa, essa ideologia implantada por essa agenda global de hoje em dia, à luz da Bíblia? Você já começa vendo em Gálatas 6:7,
O apóstolo Paulo vai dizer assim para a igreja de Gálatas: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele irá colher. Você vê que já está tudo preparado para a apresentação do anticristo. Aquilo ali eles estão tentando trazer uma união de tudo aquilo que aborrece a Deus, um conjunto. Você vê que aqui no Brasil aconteceu o que aconteceu no Carnaval, aquela cena que todos nós brasileiros assistimos, logo em seguida já veio o que? A pandemia. Foi antes da pandemia, Por quê? 2019, né? 2019. E você vê que parou o mundo todo. Foi. Aí agora você pode esperar. Nós podemos esperar que algo vai acontecer. Tanto no país da França e pode abranger então o planeta Terra. Por causa de uma atitude que estão acontecendo. Porque a palavra se cumpre. Tudo que o homem ele planta, ele colhe. Tá? Eles fizeram isso porque é uma perseguição aos nós cristãos, sabe? A gente que prega sobre princípios bíblicos, sobre família. Então eles se levantam para tentar banalizar aquilo que a igreja vem constituindo, vem pregando. Então, assim, a gente já pode esperar. Algo vai acontecer, tá? Algo vai acontecer, porque infelizmente eles tocaram em algo sagrado. Ainda mais ali na mesa que mostra a mesa de Jesus, a última Santa Ceia, juntamente com os discípulos, e eles brincando, zombando. Aí vai concluir o que a Bíblia diz: de Deus não se zomba. Em Provérbios, tem uma passagem em Provérbios 6,16 que diz assim: existem 6 coisas que Deus detesta, e a 7ª a sua alma abomina. Eu queria pegar esse versículo que está lá em Provérbios para a gente usar como gancho em relação a essas questões que Deus abomina, né? Que ele não gosta. Você poderia falar um pouquinho para nós a respeito dessa passagem que está em Provérbios, que é o livro da sabedoria, né? Isso aí. Salomão foi um homem muito sábio, né? Salomão, ele escreve o livro de Provérbios, o livro de sabedoria, e quando ele deixa registrado no capítulo 6, versículo 17 em diante, ele vai dizer assim, ó, a partir do versículo 16: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Aí ele vem dizendo: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras. Aí a 7ª vem falando: o que semeia contenda entre irmãos. Entre irmãos. Deus abomina sobre isso. Então você vendo que o 7º é o mais pesado. O número 7 na Bíblia Sagrada é algo muito forte. É o número da perfeição, da né? perfeição. Aí você vê que ele fala: o que semeia contenda entre irmãos. Deus não gosta disso. Mas infelizmente nós vivemos um tempo que isso está acontecendo dentro das igrejas do Brasil até fora do país. Contenda entre irmãos, sendo que não poderia ser assim. E Deus, você pode ver que Deus, ele não gosta. Essas contendas entre irmãos seriam intrigas, né? Intrigas. Vamos dar exemplo: pisei no seu pé, não vou te pedir perdão, né? Intriga. Vamos dar exemplo: eu entrei na igreja, não fui com a sua cara, não vou conversar com você, não vou te dar a paz do Senhor. Vamos dar exemplo: é a falta de liberação de perdão, sabe? Igual fala aqui, olhar o fofoca, dia, fofoca. Né? E isso tem que acabar dentro das igrejas. Eu falo que se eu fosse olhar para isso, eu não estaria na igreja. Você também não estaria na igreja. Sim. A gente não pode olhar para essas coisas. Eu aprendi uma coisa e eu falo: se a pessoa me dá um tapa na cara aqui agora, eu vou virar outra face. A pessoa pode se levantar contra mim, que no outro dia eu estou amando ela do mesmo jeito. Isso é amor de Cristo, isso é o evangelho de Jesus. Sabe? As pessoas hoje estão matando umas às outras dentro das igrejas. Sabe? Não me toca, me deu um beliscão aqui, eu vou avançar. Sabe? Olhou para mim cara feia, não vou voltar na igreja mais. E isso é contenda entre os irmãos, e quem está por trás disso tudo é Satanás, né? Que ele faz as pessoas. Porque se você vê, se a pessoa está focada em sair de casa para ir para a igreja adorar a Deus, ela não tem tempo para ficar olhando para o irmão. Ela não tem tempo para ficar olhando para os problemas da igreja. Porque a verdade é que não existe igreja perfeita na face da terra. Toda igreja tem os seus altos e baixos, porque perfeito é só Deus. Sim. E na igreja, ali, várias pessoas que se reúnem. É um ex-traficante, é uma ex-prostituta, sabe? É um ex-assassino, é um ex-ladrão. Está todo mundo ali reunido. A igreja é um lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Sim, aí junta a vaidade, o ego, o egoísmo. Você está entendendo? Sim.
Então, assim, e não pode acontecer o quê? Semear contenda. O que é semear contenda? Vamos dar um exemplo. Tá eu e você reunidos aqui, a gente está na igreja, o irmão passou ali, aí nós comentamos com o irmão. Vamos dar um exemplo, comento com você. Você viu, irmão? Olha aí. Como é que ele te olhou? Rapaz, se eu fosse você, eu não deixava barato, não. Eu ia lá para tentar resolver. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou semeando contenda. Você está entendendo? Aí, se você for também cabeça fraca, você vai falar assim: é mesmo, né, pastor? Tá vendo? Ele me olhou de lado. Eu vou ser cair lá fora, vou perguntar por que ele está olhando para mim assim. Você está entendendo? Ou seja, colocando lenha na fogueira. Lenha na né? fogueira, e Deus abomina isso. Olha que interessante. As pessoas acham que não tem isso na Bíblia, tem aqui, ó. Deus abomina. Às vezes as pessoas fazem isso sem perceber no ambiente de trabalho, né? Fazem com vizinhos. Com vizinhos, não fazem, só na igreja. Não só, né? Em diversos ambientes, né? Em geral. Em geral. E às vezes de forma até inconsciente. É por isso que é importante vigiar, orar e vigiar. Né? Orar e vigiar. Orar e vigiar, né? Porque são as brechas que o inimigo precisa para ele poder entrar e fazer um arraso. Na vida da pessoa ali. Eu já quero até pegar esse gancho aqui. Você que está me assistindo agora, que gosta de jogar contenda entre irmãos, fofocar da vida do irmão, sabe? Você que gosta de falar mal de um do outro, para com isso. Porque agora você está vendo que a palavra do Senhor fala que o Senhor abomina essas certas situações. Então aproveita, peça perdão a Deus agora, chega na igreja, as pessoas já estão feridas, as pessoas já estão machucadas. Aí você fica semeando contenda, em vez de você ajudar pessoas a alcançar o céu, você está matando pessoas. Seja no seu trabalho, seja na sua rua, seja exemplo, porque Deus ele quer te usar. Amém? Amém. Eita, já vamos aproveitando, já dando já gancho. Já vamos aproveitando, já dando gancho, já que já de uma vez. Esse é o pastor Otávio Romão. Eita glória. É isso aí. Ele que é presidente do Ministério Profético Na Unção Deus Faz. Esse ministério, ele é de Muriaé, mas você atua em Natividade também, né? Isso. Eu moro hoje há 2 anos em Muriaé, onde está a nossa sede, em Muriaé, na cidade de Muriaé. E a gente temos uma filial também em Porciúncula. E também agora, mês passado, a gente inauguramos em Natividade, né? Em Natividade. E a obra de Deus está crescendo muito rápido. Tá? Com 2 anos, a gente, pela misericórdia do Senhor, estamos com 3 igrejas. Assim, tudo é Deus que está fazendo. E a gente só está cumprindo aquilo que Deus colocou na nossa mão com muita responsabilidade, temor ao Senhor e com sede de ganhar as almas para o reino dos céus. Isso tem nos emotivado a cada dia, nos impulsionado nesses últimos tempos que Jesus está voltando a ganhar muitas almas para Jesus. Glória a Deus. Pastor, eu gostaria que você nos relatasse aqui 3 versículos bíblicos, certo, que mais te chamam a atenção, que te impactam, que sempre que você lê, né, você sente algo ali, que eles são significativos. Eu tenho certeza que existem vários, né? Mas hoje aqui eu gostaria que você nos passasse 3 versículos bíblicos e explicasse o porquê que esses versículos eles te tocam. Sim, vamos lá. O primeiro versículo eu já quero deixar aqui Isaías 43:13, que diz assim: ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Esse versículo marcou minha vida porque foi o primeiro versículo da inauguração da nossa igreja em Muriaé. O primeiro dia de culto, esse versículo ele foi, pregado, e era o tema da inauguração da nossa igreja. Operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém impede os planos de Deus. A vontade dele prevalece. Prevalece. Quando ele tem uma promessa em nossas vidas, ninguém pode impedir. Ninguém. Demora, custa o tempo que custar, né? Verdade. Mas ele não é homem para que minta, né? Ele não é. Então, tudo que ele promete, ele cumpre. Então, se ele tem uma promessa para a minha vida e para a sua vida, essa promessa ela vai chegar. Ela vai chegar, porque ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. E como que eu fico sabendo das promessas que Deus tem para a minha vida? Tem a ver com a minha busca? Isso. Ele faz promessas e essas promessas têm que estar debaixo de uma obediência, sabe? Quando Deus ele faz a promessa para a gente, você pode ver que ele chegou em Gênesis 12, fez uma promessa para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra a qual eu te mostrarei. Deus ele não traz para ele o nome da terra. Ele falou assim, só toma a primeira posição, sai da terra, obediência. Então Abraão ele é o pai da fé, porque ele obedeceu à voz de Deus.
Então, assim, a obediência e a busca, ela faz a promessa acontecer mais rápido, sabe? Sim, porque aí eu estou indo em direção àquilo que Deus Determinou. aquilo que ele determinou para minha vida. Para minha vida. Quando a gente está fora da posição, a gente fica igual o Jonas, fugindo do chamado, só tempestade. Andando em círculo. Andando em círculos. Eu não enxergo as promessas espirituais, as portas espirituais para minha vida, né? É por isso que tem muitas pessoas frustradas hoje. Me entregou uma profecia e não se cumpriu. Aí você pergunta para a pessoa, mas você está na posição que Deus quer para se cumprir? Não está. Então, como é que Deus vai cumprir uma revelação, uma promessa, se a pessoa não está na posição que Deus quer? Mas agora, quando a gente se posiciona debaixo da direção da obediência de Deus, tudo começa a fluir normalmente e o nome do Senhor é glorificado na nossa vida. Muito bom. E o próximo? O segundo versículo que me chama a atenção é o 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, que Ana diz assim, por esse menino orava eu. Sabe? Ela orou por muito tempo e Penina perseguindo ela, mas quando ela faz um voto com Deus, quando ela faz um propósito com Deus, dizendo, se o Senhor me der, eu vou entregar para o Senhor, Deus concede a petição dela, ela se torna mãe. E foi o que aconteceu comigo. Eu sempre pedi a Deus mais um filho. E eu determinei com o Senhor. Eu falei assim, eu quero um filho homem, Senhor. Eu quero ter um casal. Eu fiquei mais de um ano tentando, sabe, irmão Guanaí? E eu falei com o Senhor, se o Senhor me der um menino, ele vai se chamar Samuel. Então, assim, eu fiquei um ano tentando e Deus me abençoou. Hoje eu tenho Samuel com 5 meses e é um versículo que me chamou a atenção porque eu orei em cima desse versículo. Olha só. Por esse menino orava eu. Olha só. Sabe? E esse versículo mexeu com a minha vida. E hoje o seu filho tem quantos anos? Está com 5 meses, Samuel. 5 meses, bebezinho. Bebezinho. Então, que coisa boa. Vai comigo nas agendas, viaja comigo nas estradas, tudo. Eu levo a família toda. Leva a família toda. Eu vi uma foto mesmo de um neném que você postou. Foi. Aí, eu levo a família toda comigo. Eu não gosto de viajar sozinho, não, sabe? Eu sempre levo minha família comigo nessas agendas. Isso aí. Essas agendas missionárias. Você prega para todo lado também, né? A semana toda, né? A semana toda pregando, né? Terça-feira eu tô na Terça na Unção na sede de Muriaé. Quarta eu tô na congregação de Porciúncula. Quinta eu tô na congregação de Natividade. Sexta na sede. Sábado sempre um compromisso. E domingo na sede também. E na segunda-feira a minha folga. Mas às vezes não consigo folgar. Porque tem visita para fazer. Entendi. Tem os trabalhos. Tá cumprindo ali o... Tá cumprindo. Eu não reclamo muito porque um ano atrás eu orei por isso. Sabe? Pediu, né? Pedi. Então hoje está acontecendo o que eu pedi um ano atrás. Eu tive que abrir mão do serviço, né? Eu estava trabalhando agora na farmácia. Né? Aí hoje você não está mais na farmácia. Não posso estar mais porque o tempo não estava. Você não consegue mais. Não consigo Você mais. está só em função da obra. Só em função da obra, para atender as almas. É visita nos hospitais, é visita nos lares, é viagem, é estrada, todo dia cansa muito. E o trabalho que a gente trabalha, que é libertação, revelação e palavra, dá um desgaste muito grande. Então, para a gente continuar na pegada, tem que ter uma busca, uma constância na palavra, um monte, jejum e oração, porque senão a gente não aguenta. Tem que ter uma vida muito de busca, porque o cansaço é muito grande. De muita intimidade, né? O cansaço, o desgaste é muito grande, espiritual, a que batalha, abrange no mundo físico. No mundo físico. É por isso que o Senhor me separou, para fazer só a obra dele. E nós estamos aí com muita fé, com muita garra e muita determinação e humildade, pé no chão e alcançando as almas para o nome do Senhor ser glorificado. É isso aí, pastor. Que Graças Deus te abençoe sempre, tá? Amém. Em nome Nesse de Jesus. caminho aí. Muito obrigado. Aí tem um terceiro versículo também, né? O terceiro versículo é o que fez o ministério profético na unção Deus faz chegar onde está chegando. Que está escrito em João 14:12, que o próprio Jesus disse assim, ó, aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e fará as maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E o nosso ministério ele é reconhecido por isso, pelos sinais, sabe? Pelos sinais de Deus, por libertações, revelações profundas, palavra de Deus, adoração. O nosso ministério profético na unção Deus faz é um ministério que tem crescido por conta disso, porque Jesus ele fez uma promessa, aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e fará maior do que essas. E o que Jesus fez? Libertações, revelações. Jesus chamou pelo nome Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu queria conhecer quem é Jesus e queria ver quem é Jesus. Ele sobe no alto do pé de uma figueira brava
Ele olha para baixo, quem está olhando para cima? Jesus. Achou ele lá, né? Achou. Aí Jesus abriu a boca e disse, ó, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Entrar na tua casa. Revelação, chamou ele pelo nome. Você está entendendo? Outra coisa, Jesus ensinou Pedro a andar por cima das águas pela fé. Sabe? Jesus curou cego, paralítico. Jesus pregou. O que trazia a multidão até Jesus eram os sinais. Quando o povo vinha, Jesus pregava a palavra. O que trazia o povo até Jesus para ouvir a palavra foi os sinais de Jesus por onde ele passava. Sim, até mesmo pelo fato de que mesmo Cristo fazendo todos aqueles sinais, mesmo assim a população, grande parte, ainda tinha sua parcela de incredulidade. Incredulidade. É por isso que ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum. Porque lá ele não conseguiu. Ele é esse aí que é o Messias, né? Filho de José. Carpinteiro. Você deixa a gente aqui nesse perrengue, né? E não faz nada. E quando ele foi para essa outra cidadezinha, eu não sei se é Gezeré. Zebulon ali, né? Só das pessoas ficarem sabendo que ele estava indo para lá, as pessoas já começaram a colocar... Genezaré. Como é que chama? Genezaré. Genezaré. Elas começaram a colocar os enfermos nas portas das casas. Isso. E as pessoas já começaram a serem curadas antes dele chegar. Você vê a fé, que as pessoas sabiam que ele era ungido de Deus. Sim, e uma coisa muito, muito interessante que eu ouvi esses dias e que eu nunca havia pensado foi, e isso me chamou muita atenção. Você nunca vai ver Jesus falar na Bíblia que você foi curado por causa do meu poder, que você foi curado. Você foi curado por causa da sua... Por causa da tua fé. A tua fé te salvou. Tua fé te salvou. É isso que é importante. O nosso ministério, as pessoas entram, você vê crianças vomitando obra de macumbaria, vomitando sangue. No último culto que nós tivemos agora, uma mulher vomitou uma bola de cabelo. Tem pessoas que vomitam caco de vidro. Mas por que isso acontece nos cultos ali? Isso. Da pessoa, ela vomitar, de se manifestar. Como que isso acontece? Como funciona isso? Acontece em dois casos. Ou a pessoa está sofrendo por obra de feitiçaria, que alguém fez para a vida dela, ou essa pessoa deu legalidade, pisou num terreiro de macumba, da Ubanda, da Quimbanda, abriu o seu corpo para espíritos, vinha sobre ela, e ela saiu e não teve uma mudança de vida. Deu legalidade. Deu legalidade no mundo espiritual. Aí quando ela chega na igreja, a unção de Deus é forte, aquilo que está dentro dela, matando ela, se manifesta. Eu escutei recentemente que para eu, entre aspas, fazer um pacto com o inimigo, eu não preciso selar um pacto, basta eu dar legalidade. Isso. Então, por exemplo, se eu comer uma comida consagrada sem saber, se eu estiver fraco na oração, se eu estiver desviado... Pode até matar. Pode, não pode? Pode até matar. E mata mesmo. Tem pessoas que estão indo para o PU, pronto-socorro, dando infarto fulminante, e as pessoas acham que isso é normal, não é nada, é obra de macumba. As pessoas estão morrendo hoje macumbadas porque não procuram socorro no lugar certo. Tá? Eu tive um caso agora de um amigo meu, pastor, trabalho com libertação. A própria vizinha dele levou um feitiço para ele comer. Ele passou mal no outro dia, a esposa foi a 24 de pressão, ficou internada no UTI, ele quase morreu. E o médico dava remédio para ele e a pressão dele não abaixava. O médico falou assim com ele, olha, isso daí é obra de feitiço. Ele falou assim, eu sei. Ele falou, pois é, daqui a 24 horas essa comida sai do seu sangue e você fica melhor. Então você vê, a própria pessoa que é vizinha, que pediu oração, ele quase matou o pastor que tem uma vida de oração e consagração. Agora você imagina uma pessoa que não tem a cobertura de Deus. Que não tem a cobertura. A pessoa morre. É por isso que tem muita gente que suicida, fica depressiva. Que é porque a legalidade é tão grande, o nível de opressão é tão grande, que aí aquela pessoa ela não resiste, ela não aguenta. Não resiste. Eu tive uma experiência, para o senhor ter noção, de uma libertação que a pessoa flutuou a mais de 15 centímetros do chão. É mesmo? Eu não gosto de falar essas coisas, porque parece que tem pessoas que são incrédulas e não acreditam. Sim. Então, assim, e eu também não posso ficar postando nas minhas redes sociais hoje, porque tudo hoje gera processo. Né?
E expõe a pessoa também. A pessoa depois fica até sem jeito de vir. Eu posto mais nas minhas redes sociais revelações Sim. que as pessoas liberam para me postar, mas assim, o mundo espiritual ele é muito real. Ele é muito real. Pessoas que estão sofrendo mesmo. E as pessoas estão sem força de vir para a igreja. É por isso que o Ministério Profético Não São Deus Faz está em 2 estados brasileiros, tanto em Minas Gerais, tanto também no Rio de Janeiro. E a gente está avançando, por quê? Porque no momento da oração, pessoas têm sido libertas, pessoas têm sido curadas. Eu vou te contar um testemunho agora, de semana passada, que aconteceu na nossa inauguração e atividade. Uma jovem que estava com 20 pedras na barriga, 20 cistos na barriga, e neste culto ela foi curada. E foi liberada uma palavra para ela que em 14 dias ela fazia o exame, que ela ia ser curada desses 20 pedras de rins. Esses 20 pedras. O que aconteceu? Com 14 dias ela voltou no médico. Fizeram a ultrassom. Não tinha nem mais uma pedra mais. Olha só que não tinha nem um cisto mais. Ela ia ter que passar para a operação muito rápido. Aí ela volta na igreja semana passada com a ultrassom do antes e o depois. Zero bala. Zero bala. Então você vê pessoas sendo curadas, transformadas pelo amor a Jesus e o evangelho sendo pregado com muita autoridade. E pela fé, né? E pela fé. E pela fé. Porque não adianta nada o pastor liberar uma palavra profética se a pessoa não tomar posse. A pessoa tem que ter fé naquilo que libera do altar. E tem que tomar posse daquilo ali. Tem que tomar posse. Que o milagre acontece. Toda revelação, como funcionam essas questões da revelação? Quando a gente recebe... eu mesmo já recebi algumas revelações. Sim. A maioria se cumpriram. Claro. Né, as revelações. A revelação é um dom, né? Revelação é um dom. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, buscai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Porque a profecia, ela tem 3 funções na igreja: exortar, consolar e edificar. Para a edificação da igreja. O Senhor Jesus, ele usa os seus profetas para falar, para revelar. E a revelação é algo que edifica as vidas. Tem pessoas que oram a Deus procurando uma resposta. Com certeza, a Bíblia é uma resposta. A maior revelação é a palavra de Deus. Eu lendo a palavra, eu vou encontrar aquilo que eu estou buscando. Você vai encontrar a resposta. Eu mesmo tenho uma experiência com Deus. Muitas vezes a gente que tem o dom da profecia, as pessoas às vezes ficam com medo de entregar a profecia pra gente que é pastor, sabe? E eu tenho uma experiência própria. Todas as vezes que eu vou pro monte, eu deixo a minha Bíblia fechada. Quando eu preciso de uma revelação de Deus, quando eu abro a Bíblia, irmão Guaraí, cai certinho na resposta que eu preciso. Deus fala comigo através da palavra, mas tem momentos que Deus ele vai usar profetas para nos revelar. Para revelar para você. Eu fiquei muitos dias na mata fechada, com um pano de saco, rapei minha cabeça. Fiquei de jejum para buscar esse dom, sabe? Deus sempre me usava, mas me usava em raso, profecia rasa. Sim. Eu falei, Deus, eu quero profundidade. Eu quero ser usado na profundidade, para eles terem certeza que é o Senhor que fala, é o Senhor que revela. Então eu botei um pano de saco, fiquei mais de não sei quantos dias num monte, mata fechada, cheio de mosquito, cheio de aranha, né? Passando um perigo para buscar esse dom. Debaixo de chuva, debaixo de muita lama, para Deus me entregar essa unção de revelação. Até hoje a gente tem que pagar preço, sabe? A gente busca mesmo no monte, jejum e oração, mas você vê que Jesus, ele falou que com Ananias. Ananias, vai na rua direita, lá em Atos capítulo 9, na casa de Judas, porque lá tem um Saulo de Tarso. Ele para mim é um vaso escolhido. Então você vê, é uma revelação, Deus está dando para Ananias. Vai na rua direita, na casa de Judas. Então quer dizer, o Senhor está revelando para ele o nome da rua e o nome da casa. Sim. Revelação. Quando ele chega lá, Paulo está 3 dias cego, sem comer, sem beber. E Paulo está orando. Em visão, Paulo tem a revelação que Ananias entra dentro da casa, coloca as mãos sobre ele e ora. Então, peraí. Paulo ainda não é crente, mas está tendo revelação. Foi quando ele estava cego? Foi quando ele estava cego. Ananias entra dentro da casa dele e fala assim, Paulo, o Senhor Jesus me trouxe aqui para que eu ore para você e você torne a ter visão. Repara, Ananias teve revelação do nome da rua e da casa. E Paulo teve visão de olho, mesmo cego, ele teve visão do céu. Olha só. É isso que Jesus quer. Que a gente fica cego para o mundo, mas tenha revelações do céu. Interessante isso, né? Interessante. Paulo teve essa visão. E dali em diante a vida de Paulo foi mudada. Muito bom. Então Deus ele usa na revelação. Deus ele chama pelo nome.
E essas revelações, elas libertam, né? Porque... Libertas. Tem pessoas que ficam tão chocadas, que chega até a passar mal. É muito forte a revelação. E por que tem algumas pessoas que caem pelo Espírito Santo e outras não? Né? Por que algumas caem, são pegas pelo Espírito Santo e outras não? Isso. Às vezes. Nem todo mundo que cai está endemoniado. Uhum. Tá? A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra do mal. Sim. E o Senhor fala que os anjos estão aqui para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Uhum. A gente ministra muitos anjos também na nossa área. Ontem mesmo, tinha uma senhora que ela estava lá atrás, no último banco, eu estava no altar. Uhum. Eu ministrei o anjo, né? O anjo ia tocar nela. Eu falei assim, eu vou contar até 3. O anjo que me acompanha vai tocar na vida da senhora, a senhora vai cair para trás e a senhora vai ser curada, que a senhora está com um caroço do lado esquerdo da barriga. Antes de eu contar 3, o anjo anestesiou ela caiu. As intercessoras seguraram ela, colocaram o pano sobre ela e ela levantou, o caroço já tinha desaparecido. Sim. Por quê? Porque ali o Senhor permitiu ela cair para que ela recebesse a cura. Sim, não, mas é porque eu tô te perguntando isso, que é porque, por exemplo, aquele dia mesmo lá em Pedra Dourada, aquele culto lá que eu assisti, todos os meus amigos caíram, menos eu. Isso. Eles caíram no Espírito Santo. Eles foram. No Espírito Santo. E eu fiquei pensando assim, poxa, mas. Por que eu não caí? Eu queria ter caído também, eu queria, né? Mas eu recebi três palavras lá aquele dia. E foi forte. Foi forte. Que impactou. Foi forte. Que aconteceram. Que aconteceram, né? Aconteceram, se cumpriram. Mas por que algumas pessoas, por exemplo, os meus amigos, de uma certa forma, foram pegos pelo Espírito Santo e eu não? Por que acontece? Porque se você estiver preocupado com alguma coisa, e se você tiver com alguma coisa em mente, isso bloqueia o trabalhar de Deus. Vamos dar exemplo. Às vezes o Senhor quer trabalhar de uma forma poderosa, mas você está preocupado com uma conta, ou está preocupado com o que o irmão está achando do lado, ou às vezes você está focado em alguma coisa. Isso bloqueia o agir do Espírito Santo. Mas quando você liga totalmente ali, naquela unção que está no ambiente, e você deixa o seu espírito ligado com Deus, automaticamente a unção de Deus é tão forte que você não consegue ficar de pé. A unção de Deus é tremenda. Mas o fato também de você ter ficado de pé não quer dizer que você não recebeu. Você também recebeu da parte do Senhor. Entendi. Sabe? Mas algo aconteceu que atrapalhou um pouco do agir de Deus. Às vezes é uma preocupação, às vezes é algo que tirou sua atenção ali rápido, um foco ali, alguma coisa. Uma distração. Ou às vezes você ficou preocupado, o irmão bater a cabeça no chão e tal, você que tentou ajudar. Entendeu? Tem isso tudo, mas o fato de você ter ficado de pé não quer dizer que você não recebeu, você recebeu. Porque você estava no mesmo ambiente de glória. Uhum. Muito interessante, né? Interessante. Glória a Deus. Demais. Pastor, infelizmente nós estamos chegando no final do nosso bate-papo aqui. Como é que passa rápido, né? Passa rápido, muito bom. Passa rápido demais. Eu conversei aqui com o pastor Otávio Romão, do ministério, ele é presidente do Ministério Profético na Unção Deus Faz, com a sede em Muriaé e também com os ministérios lá em Querendo. Né? Inauguramos em Querendo Inaugurou também. Em Querendo. Natividade, né? Natividade e Porciúncula. Ô pastor, praxe eu pedi aqui no final da nossa live do podcast que os nossos convidados façam uma oração, tá? Para abençoar tanto os nossos ouvintes e também esse momento aqui, tá? E aí eu queria te pedir uma oração. Claro, com tá certeza. Bom? Posso orar? Pode. Querido Deus e eterno Pai, diante da tua presença, meu Deus, eu te entrego a vida, meu Pai, do teu servo Guanaí, toda a sua família, esse estúdio, Senhor, meu Pai, os patrocinadores em tuas mãos. Ó Deus, eu peço ao Senhor também, meu Pai, por cada família, por cada pessoa que está nos assistindo agora. Ó Deus, o Senhor é Deus de perto e também Deus de longe. Abençoa, meu Pai amado, esta vida agora. Abençoa, Senhor, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Pai. Essa pessoa, meu Pai, que está nos assistindo agora, que está enferma. Essa pessoa que precisa de libertação, meu Pai. Ó Deus amado, Pai querido, essa pessoa que vai pegar um copo de água agora. Eu quero orar por esse copo de água, Senhor, meu Pai, e consagrar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, eu te apresento esse copo de água agora.
Ó Deus, essa pessoa, quando beber desta água, Senhor meu Pai, ela vai ser curada. Ela vai ser liberta para a glória do teu nome, Jesus. E eu profetizo que a libertação e a cura vai chegar nesta vida agora. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando essa pessoa beber desta água, a vitória chega e a maldição cai por terra, a enfermidade cai por terra e o nome do Senhor é glorificado. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, beba da água e beba com fé. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Maravilha. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Meu amado, tá? Que Jesus te abençoe. Mais muito obrigado. uma vez. Muito obrigado. Que Jesus te abençoe. Espero que você volte outras vezes, porque em uma glória. hora não dá pra gente conversar. É muito rápido, né? O que tem para conversar, exatamente. Tá? Eu peço a Deus que te abençoe no seu ministério. Muito obrigado. Que Ele continue te abençoando, abrindo as suas portas aí. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado. Abençoando a sua família, te guardando nas estradas. Glória a Deus, eu tá? preciso. Muito obrigado. E que as doces e suaves consolações do Espírito Santo Glória a te Jesus. acompanhem sempre, hoje Eita, e glória. sempre. Estou todo arrepiado Tá? sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia, glória Maravilha. a Deus. Muito obrigado. E para você que está nos assistindo hoje, eu conversei aqui com o pastor Otávio Rumão. Aleluia. Até o profeta dos sinais de Deus. O profeta dos sinais de Deus. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom.